Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Eu recebo hoje Renata Gardiano e Thaisa Lombardi. Vocês acham que burro velho não aprende? Na empresa T-Time aprende. É uma empresa concebida por elas para ensinar inglês para as pessoas com idade mais avançada. Mas antes de conversar com elas, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo poderá propor a alíquota progressiva da CPMF. A proposta foi discutida na primeira reunião de coordenação política do ano em Brasília. O governo sabe que não será fácil encontrar apoiadores para a recriação do imposto do cheque. O Planalto espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais neste ano com a cobrança do tributo a partir de setembro. Dinheiro que já está previsto no orçamento de 2016. E o governo estuda a possibilidade de multar quem tiver focos do Aedes aegypti em casa. Mais de 50 mil militares das Forças Armadas começaram uma nova fase do combate ao mosquito. O governo afirma que é preciso manter um trabalho permanente de combate ao Aedes aegypti e, mesmo com todo o empenho, ainda poderá demorar até 2 anos para que os resultados comecem a aparecer. A presidente Dilma Rousseff fez uma avaliação com os ministros sobre o mutirão realizado no último sábado. Foram visitados mais de 2.800.000 imóveis, entre casas e terrenos, em 428 municípios. O vice-presidente Michel Temer voltou a afirmar que o PMDB precisa conquistar a presidência da República. Ele se reuniu com integrantes do partido em Minas para discutir a convenção marcada para o mês que vem. A convenção em março deve confirmar a decisão do partido de lançar candidatura própria na próxima corrida presidencial. O encontro em Belo Horizonte foi marcado por duras críticas à presidente Dilma Rousseff e ao PT. O ex-deputado Newton Cardoso chegou a chamar o governo federal de podre e disse que a presidente Dilma Rousseff está sem rumo. O ex-presidente Lula participou da reunião do Conselho Consultivo do PT e os petistas voltaram a sair em defesa do ex-presidente. Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, foram convocados a depor para dar explicações sobre o triplex no Guarujá, mas uma decisão liminar suspendeu o depoimento. O Ministério Público investiga a suspeita de que o ex-presidente tenha ocultado ser dono do apartamento. O triplex fica num condomínio inacabado da cooperativa do Sindicato dos Bancários. A obra do apartamento teria sido concluída pela empreiteira OAS, envolvida no esquema de corrupção da Petrobras. Os petistas afirmam que a intimação do ex-presidente faz parte de uma perseguição contra o principal nome do partido. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Estamos de volta nos estudos da Rede CNT em Curitiba para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Renata Gardiano e Thaisa Lombardi. Muito boa noite, muito obrigado por vocês terem aceito o convite para o bate-papo de hoje com a gente aqui. Me digam, por que vocês definiram este perfil para a escola de vocês, de ensinar inglês para as pessoas com mais idade, que é notoriamente mais difícil, né? Tudo surgiu de uma experiência pessoal, né? Então, uma prima minha se casou com um norueguês e, de repente, a minha tia se viu tendo que fazer as malas, enfrentar um aeroporto, ir para o exterior, conhecer esse genro novo, conversar com ele, enfim. E claro que o norueguês não era uma opção e o inglês seria o que poderia resolver a situação. E daí ela procurou escolas e me falou, Renata, qual escola que você indica e tal? E ela foi numa escola, estudou e me ligou falando, olha, não deu certo. Ela foi morar na Noruega. Essa minha prima foi. A experiência dela é parecida com aquela daquele documentário que tem na Netflix, do Lillehammer. Isso mesmo. E na escola que ela frequentou, aqui mesmo no Brasil, ela ficou preocupada porque eram vários colegas muito jovens, né, com outro tipo de conversa, que estavam lá porque os pais obrigavam a fazer inglês. Ela falou, puxa, não tem uma escola especificamente para mim. E aí a gente pensou, bom, então é esse o caminho. Agora, me diga uma coisa, você consegue explicar isso? Eu, por exemplo,
comecei a fazer inglês, que eu me lembro, umas 4 ou 5 vezes. Nunca consegui ir adiante. Por conta das atribuições da profissão e tal, a gente não consegue dar sequência nessas coisas que não são o núcleo do teu, não, a questão fundamental da tua atividade profissional. Mas eu tenho o Tom, que é o meu filho de 13 anos, e o ano passado eu fiquei surpreendido numa viagem internacional. Eu descobri que ele falava inglês. Fala muito. Tornou-se o meu tradutor oficial. É impressionante, ele vai lá e resolve. É quase por osmose. Começa a conversar com o pessoal e resolve. E eu não tenho chance de eu conseguir evoluir nisso. O que explica o fato das crianças, das pessoas mais jovens, terem tanta facilidade com língua e os mais velhos mais dificuldade? Eu tenho um filho que também já tem 25 anos, mora em Berlim. Ele não só aprendeu cedo inglês, como o Tom, mas já fala alemão fluentemente, escreve em alemão, está fazendo arquitetura em alemão e fala espanhol. Então, o que explica isso, essa dificuldade dos mais velhos e essa facilidade grande dos mais novos? Os mais novos estão mais expostos hoje em dia ao inglês, né? Então aprende-se quase que por osmose. Música, games, o celular, tem muita coisa em inglês para facilitar e para receber essa informação. Então, brincando, eles estão aprendendo. É diferente da exposição que a gente tinha antes, né? Há 20, 30 anos atrás, onde era somente por música, filmes, etc. Então, a exposição faz com que eles tenham mais acesso a esse idioma e, consequentemente, maior entendimento e uso deles. Agora, a gente vê que o aluno hoje, da escola hoje acima de 50 anos, embora ele tenha começado algumas vezes e parado, hoje ele está num ponto da vida em que ele pode se dar esse privilégio de estudar inglês sem preocupação, sem a pressão. Então ele vai, 100% deles vão por vontade própria à escola, né? Não tem pai mandando, não tem chefe mandando. E eles se aplicam e são 100% motivados naquele aprendizado de alguma coisa nova, de uma identidade nova quase. Agora, eu estou lendo aqui as razões para estudar inglês. Para ter mais liberdade em viagens internacionais, com família ou amigos, para conversar com familiares e amigos que moram fora do país, para aprender algo novo, para exercitar o seu cérebro, para cantar as músicas preferidas dos seus ídolos estrangeiros, para realizar aquele sonho antigo de falar inglês e para criar uma nova identidade. Me diga uma coisa, Thaisa, aqui não está contemplada a situação como a minha, por exemplo. Eu hoje teria, vamos dizer assim, a necessidade de fazer isso por conta da atividade profissional, que eu, de vez em quando eu me deparo com pessoas que falam inglês e eu tenho dificuldade tem que ter um tradutor junto para compreender a conversação. Então, mesmo pessoas, por exemplo, na advocacia, os advogados depois dos 50 que passam a ter talvez essa necessidade de um crescimento profissional maior, a atividade cresce, se expande e eventualmente pode até ter contato com escritórios de fora e tal. Isso não está aqui. Por quê? Os nossos alunos, em geral, a maioria que está buscando o inglês hoje, quer uma independência em viagens, né? A ocupação hoje já é... Nós temos, sim, pessoas que trabalham, né? Mas, assim, em geral, eles estão buscando a língua para o lazer, para a socialização. É uma busca para trabalhar a língua de uma outra forma, né? Eles não estão buscando o profissional, esse lado profissional. A maioria já é aposentado, né? Então eles estão num outro momento agora, estão querendo buscar fazer coisas que eles não puderam fazer enquanto estavam trabalhando, né? Então eles querem, como você disse, o teu filho se tornou o tradutor. Muitos vêm para a escola e falam: puxa, mas eu viajei e não falei nada. Aí a gente pergunta: mas tinha alguém que traduzisse para você? E aí a pessoa diz: ah, meu filho faz tudo. Então ele não se sente confortável em ir e arriscar. Tem que né? viajar sozinho. Ou com grupo, né? Sim. Viajar com amigos, com pessoas que também estão ali mais ou menos no mesmo nível.
para achar oportunidades de usar o inglês mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho e na volta nós vamos começar a falar aqui sobre quais são os métodos para ensinar burro velho a falar inglês. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo Thaisa Lombardi e Renata Gardiano. Thaisa, há quanto tempo vocês começaram esse trabalho? Ela falou que foi por conta da tia dela. Isso. E a partir daí, há quanto tempo já vocês estão fazendo isso? Nós estamos já há 6 anos fazendo pesquisas e trabalhando com o público especificamente. A escola abriu no início de 2012 e nós estamos, desde então, trabalhando com esse público especificamente. Bom, e os métodos? Eu queria saber o seguinte, o que fazer para uma pessoa, depois dos 55, 60 anos, aprender a falar inglês? Como os objetivos desse aluno são a comunicação, nós trabalhamos com materiais que vão suprir essa necessidade da comunicação. Então, a gente usa muito linguagem coloquial, nós trabalhamos com situações cotidianas que vão permitir que o aluno realmente use o inglês dentro de sala de aula e fora de sala de aula, em situações que a gente cria de socialização, são atividades extras, além da sala ali, que vão promover a interação entre alunos de todos os níveis para tentar recriar o máximo de vida real possível, né? Para que eles saiam ali da zona do conforto do livro, que fiquem só ali realmente sentados na cadeira. Então, a gente sempre está trabalhando muito atividade de áudio e fala mesmo, para que eles vão aplicando realmente o que eles estão aprendendo. Tem atividades fora, viagens programadas para fora, para que isso sirva como parte do treinamento? Tem. A gente, aliás, acho que a parte que a gente mais gosta, Sim. e eles também, é a parte das festas, né, das viagens. A socialização é um ponto muito importante no aprendizado também, porque quando você estabelece um contato afetivo com o idioma, a memorização e a internalização dessas informações é muito mais fácil, muito melhor. Então, a gente já fez algumas viagens, por exemplo, já fomos para Foz do Iguaçu passar um fim de semana, já fizemos um fim de semana cultural em São Paulo, fizemos um pequeno curso de imersão, que também foi uma delícia. E o ano retrasado, nós fomos para os Estados Unidos, né? E fomos a São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Foi, assim, uma experiência fantástica. A gente, eles mesmos, cada um compravam seus tickets de ônibus, cada um olhava o seu mapa. Então, nós fomos como um apoio, sem dúvida, mas eles fizeram check-in, eles passaram pela imigração, eles pediam seus pratos. E isso dá uma sensação de independência e liberdade muito bacana. Não só para quem vai aos Estados Unidos, a gente tem essa impressão, né, de que o inglês hoje se você for para a China, isso, é a você língua vai franca. falar inglês, né, com os Sem chineses. Se você for para a Rússia, você vai falar russo com os chineses. Não tem, é uma coisa realmente impressionante, né? É um denominador comum entre a comunicação dos países, né? Talvez pela forma que o idioma é organizado, pelas suas características mais simples, o inglês acabou se tornando um idioma universal. Bom, eu vejo aqui também que vocês têm nesse método uma aula prática por semana. Aí é a questão da praticidade, né? Para colocar o inglês em uso fora da sala de aula. Aulas de inglês com pitadas de culinária, viagens, arte e tal, isso você já falou, cultura. A praticidade, o que toma de tempo na vida da pessoa fazer um curso como esse? As aulas são 2 vezes por semana, a aula, vamos dizer, dentro da sala de aula, são salas pequenas, até 8 alunos, né? É uma mesa de debate, o modelo da sala, não são carteiras isoladas, então a gente trabalha assim, e o professor tem um atendimento individualizado para cada um, porque nós não temos provas formais, né? Avaliações formais.
E às sextas-feiras é o dia do encontro com os outros níveis, né? Temos vários níveis de aula, elementar, né? O básico, o intermediário. E na sexta todo mundo se encontra para colocar esse inglês em prática. São 2 aulas por semana, então? 2 aulas por semana, é. E nesse encontro às sextas, variam-se os temas. Então, um dia é jogo de tabuleiro em inglês, dividido em times. Outro dia a gente vai tomar um café e só fala inglês. Muitas vezes a gente consegue um lugar que a pessoa nos atenda em inglês também. Tem convidados que vão contar de suas viagens, né? Uma colega foi contar quando morava na Inglaterra, outra quando foi para a Índia, sempre em inglês. Então é a hora de colocar o inglês na vida real, né? Em situações mais parecidas com que esse aluno pode vivenciar. Você tem que contar uma história em inglês, é isso? Na verdade, depende da atividade, né? Ele tem que participar da ocasião em inglês, se defender em inglês, fazer amizades em inglês, pedir informações em inglês. Fizemos também simulação de aeroporto, que é uma situação que a gente percebeu que cria uma angústia muito grande para esse aluno, né? Quando eu chego lá, o que que eu falo? O que que eles vão me perguntar? Onde eu devo ir? Como devo fazer? Então, a gente procura fazer simulações dessas atividades para diminuir essa angústia e torná-los preparados para esse momento. E o resultado? A gente sente, como a Renata mesmo disse, nós não temos provas, né, avaliação formal. Então, a gente faz uma sessão de bate-papo com os alunos semestralmente, né, para sentir realmente o progresso, para ver como que está indo a evolução. E o feedback é realmente muito positivo, né, especialmente quando eles voltam das viagens e voltam muito animados, contando da independência, como eles se sentiram, como eles conseguiram se comunicar melhor. A gente vê o crescimento realmente dentro da sala de aula, a interação, né? Nós vemos que muitos alunos vêm buscando os níveis de conversação para manter realmente o inglês, porque quando eles terminam o curso, digamos, regular, depois eles querem continuar mantendo, né? Além da socialização, eles querem continuar ali mantendo o inglês. Então, o resultado é bem positivo. A gente sente que eles se sentem muito à vontade, como se fosse realmente a extensão da casa deles. Se sentem bem, o feedback é muito bom. E a satisfação pessoal, né? Você disse que não tem nota formal, né? Pontuação. Como é que você faz a avaliação dos progressos? A nossa avaliação é baseada no dia a dia, né, como o aluno tem se apresentado. Por serem grupos pequenos, a gente consegue analisar os pontos fortes e fracos de cada um e daí auxiliá-los a alcançar esses pontos mais fortes, né, se desenvolver nesses pontos. E nessa sessão de bate-papo, a gente também costuma ver como é que está a expectativa dele, está sendo atendida, o que ele acha do rendimento dele, é uma autoavaliação. Eu tenho vindo, eu tenho feito meus exercícios, eu tenho me aplicado, eu tenho estado interessado. Então, é uma autoavaliação que o professor diz também quais são as impressões dele mesmo. E assim a gente pode verificar se o aluno continua naquela turma, se ele faz novamente alguma parte para reforçar o conteúdo aprendido e caso a caso. Bom, vamos a mais um brevíssimo intervalo e na volta nós vamos tentar descobrir o seguinte: o que você que está interessado nisso tem que fazer para se libertar, né, do que te aprisiona, no sentido de buscar um aprendizado desse. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos ao estudo da Rede CNT para o último bloco do Jogo do Poder de hoje com Renata Gardiano e Thaisa Lombardi. Bom, o que o cidadão que está nos assistindo ali, sentadinho, com mais de 50, 55, 60 anos, e está assim falando, será que eu me encaixo? Será que eu consigo aprender inglês? Essa coisa, essa montanha imensa que tem pela frente. O que vocês poderiam dizer para convencê-los a isso, né? Porque é um salto cultural importante na vida da pessoa. Primeiro, a autoconfiança, né? Você falou dos burro velho.
Os nossos alunos, vários deles são muito mais jovens do que vários adolescentes que a gente vê por aí, né? Isso tudo está na atitude e na coragem de sair de casa e enfrentar um desafio novo. Eu vou na escola, eu vou aprender, vai ser no meu ritmo, vai ser na minha cadência, mas eu vou experimentar. Então a primeira coisa é dar-se essa oportunidade, acreditar em si mesmo e dar-se esse presente de um novo acontecimento na vida. Segunda coisa que a gente poderia também sugerir é que ligasse a sua estação, né, sintonizasse em tudo que tem inglês ao redor. Então, se você vai hoje ao supermercado, tem um monte de coisa em inglês. Se você está andando na rua, tem um monte de coisa em inglês. Essa curiosidade de entender o que está escrito por aí também é muito proveitosa. O filme, assistir em inglês e procurar entender o que será o conjunto de palavras, aquelas formações, o que significam aquelas frases. Uma hora vai aprender um vocabulário aqui, outra hora uma estrutura ali, e aquilo vai entrando e se solidificando na cabeça do aluno, de todos os alunos. Bom, Thaís, é muito caro. Faltou falar nisso, né? Bom, na verdade, é um investimento em si próprio, né? Sim. O que a gente trabalha ali, o valor semestral, inclui muitos benefícios para o aluno, né? Ele tá fazendo novos amigos, as viagens, a gente tem vários planos para esse ano de atividade, de acontecimento, como você mesmo falou, tem as Olimpíadas, então a gente está preparando umas atividades bem bacanas, né? E o benefício é realmente muito interessante. Como a Copa, as Olimpíadas também serão um momento importante, né? Internacional, porque vem o mundo para dentro do Brasil falando inglês. Isso, intercâmbio dentro de casa, é uma Exato. oportunidade maravilhosa. Bom, o endereço de vocês, como é que é? Nós estamos no Bigorrilho, na Alameda Presidente Toné, número 540, quase esquina com a Carlos de Carvalho. Eu vi aqui o folder. A ideia é um chá mesmo, né? Como se fosse uma confraria. Isso. Né? As pessoas se encontrar, conversar, conhecer novos amigos, relaxar, bate-papo. Dentro do esquema da aula, durante a própria aula é servido um café, um chá, nós damos uma pausa para tomar o chá, que às vezes não é das 5, é das 9, 10, mas sempre tem uma pausa para a gente relaxar nesse momento. Tá. Quanto tempo demora uma aula? E a aula é qualquer... Eu posso optar pela manhã, à tarde, à noite? E quanto tempo demora uma aula? Olha, nós temos aulas pelas manhãs e à tarde. Todo dia. É isso, nós não temos à noite. E a aula normal, regular, é de 1h15. 2 vezes por semana, né? 2h30, então, de carga horária. E às sextas-feiras, ainda, se o aluno puder ir, que é uma participação opcional, é ainda mais uma oportunidade de aumentar essa carga horária. Além das 2 aulas por semana, tem essa atividade da sexta-feira. Isso mesmo. Pode ser um clube do livro, pode ser um passeio, pode ser um workshop de fotografia, simulação do aeroporto, como eu te falei. Nós temos todo um calendário planejado para o semestre. As aulas são de segunda a sexta, hein? Atividade de segunda a sexta, não tem no sábado? Não temos sábado. Tá. E o cidadão que tem mais dificuldade, que vocês sentem que realmente está difícil a coisa, o que você faz para fazê-lo progredir? A gente trabalha com um ritmo diferente de aula, né? Então, existem várias oportunidades do aluno tentar ali se ajudar mesmo, né? A gente faz aulas de reforço se necessário, mas assim, como a turma é pequena, são no máximo 8 alunos, a gente consegue dar uma atenção bem individualizada para cada um, né? Como a Renata disse, na autoavaliação, a gente vê alguns alunos preferem refazer um dos estágios, ele fala, é até um tempo de maturação da língua mesmo, Pois né? O curso tem, você falou em estágios, tem Isso. etapas, né? Você vai avançando Exatamente. as etapas. Né? Como você tem uma turma de 8, vamos supor que os 7
tenham adquirido condições de avançar para a próxima etapa. O que você faz com o oitavo que não Não, ele conseguiu? mesmo, né, o próprio aluno às vezes se sente que não está progredindo com a turma e decide refazer aquele estágio, né? Uma turma diferente. Exatamente, ele volta, mas os alunos trocam de turma, trocam às vezes por motivos de horário, ou às vezes fazem amigos em outra turma e vão para outro estágio, então não é algo rígido, né? Eles acabam se conhecendo tanto e ficando tanto alunos da escola mais do que alunos de uma determinada turma, que não existe uma pressão, ele também não quer, ele não tem uma meta, não preciso aprender inglês até no final do ano. O aprendizado ele vai acontecendo gradativamente, né? E a gente vê que a evolução realmente acontece e eles vão sentindo, né? Então, são casos bem específicos, assim, de algumas pessoas que às vezes viajam durante o semestre, acabam perdendo algumas aulas, e falam, agora acho que eu queria ficar, refazer, mas assim, são casos bem pontuais. Bacana. Bom, foi aí o recado do pessoal da Tea Time, escola que ensina inglês para as pessoas que perderam a oportunidade de aprender inglês na juventude. Muitíssimo obrigado a vocês duas por terem vindo aqui. Muito legal, muito bom papo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente, o Alvissareiro Brasil precisa aprender a falar inglês. E a vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nós vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.